a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários do nosso último podcast e aos novos inscritos. Inscreva-se, dê like, fale para o papagaio periquito e ajude o nosso canal a continuar crescendo. Estamos na série falando sobre Hitler. No último podcast, tratamos do caminho que Hitler trilhou para chegar ao poder. Expliquei rapidinho qual era a situação social e econômica da Alemanha, da Europa, para que se chegasse até então. Hoje falaremos um assunto tops. Falaremos de como Führer morreu. Eu intitulei o texto como Vozes do Führerbunker. Falaremos de como o ajudante de Hitler e seu criado encontraram o corpo do ditador no Führerbunker após seu suicídio. Permaneceu desconhecido por mais de 50 anos. As gravações das declarações detalhadas das duas testemunhas que foram feitas após a guerra. E um dos jornais descobriu essas fitas. Vou explicar. Segunda Guerra Mundial terminou em 8 de maio de 1945. A Alemanha rendeu-se. O líder está morto. Até agora, tudo está claro na perspectiva de hoje. No entanto, foi somente em 25 de outubro de 1956 que o Tribunal Distrital de Berchtesgaden declarou oficialmente a morte do Führer. 25 de outubro de 56. Isso foi precedido, claro, por uma investigação detalhada, durante a qual mais de 40 testemunhas foram interrogadas, incluindo o ajudante de Hitler, Otto Günsche, e seu criado, Heinz Linge. Os dois foram os primeiros a entrar nos quartos privados de Hitler no Führerbunker da chancelaria do Reich após o suicídio do ditador, em 30 de abril de 1945. Juntamente com o chefe da chancelaria do partido, Martin Bormann, que desapareceu poucos dias depois. Interessante, não? Durante mais de 50 anos, não se sabia se os depoimentos espetaculares dessas duas testemunhas, Linge e Günsche, foram registrados na época. As fitas ficaram armazenadas no arquivo do Estado de Munique durante anos, mas não havia maneira técnica de reproduzi-las. Agora, os documentos chaves na confusão em torno do fim do Führer foram extensivamente restaurados e puderam ser disponibilizados ao público pela primeira vez. As vozes dos dois confidentes de Hitler no passado soam assustadoramente claras. Quando entrei, Hitler estava sentado à esquerda, no canto direito do sofá, para mim, diz o manobrista Linge, descrevendo o momento em que descobriu os mortos. Hitler inclinou a cabeça ligeiramente para frente e eu vi uma marca de bala na têmpora direita que era do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Heinz Linge e Otto Günsche raramente deram a jornalistas ou historiadores informações sobre o fim do Hitler no bunker. O ex-ajudante Günsche, em particular, rejeitou a grande maioria das investigações até sua morte em 2003. Nenhuma gravação de vídeo ou áudio dele era conhecida até agora.
As fitas são ainda mais significativas porque os dois ex-SS Sturmbannführer testemunharam sob juramento na época. A memória de Günzsche em particular, revela-se extremamente detalhada. Ele falando: Hitler estava sentado em uma poltrona, declarou aos investigadores. A cabeça pendia sobre o ombro direito, que também pendia sobre o encosto. A mão pendia flácida. Uma marca de bala do lado direito. O judiciário da Alemanha Ocidental segue, em última análise, e sua descrição da natureza da cena do crime da queima dos corpos de Hitler e Eva Braun. Às 15h30 do dia 30 de abril de 1945, o Führer e chanceler do Reich e sua esposa recém-casada cometeram suicídio no bunker sobre a chancelaria do Reich. E assim que está escrito nos livros de história desde então. Mas já havia dúvidas sobre isso há muito tempo. Os serviços secretos e a polícia procuravam o ditador em todo o mundo desde maio de 1945, acompanhando todas as pistas, por mais bizarras que fossem. Até fala-se de que Hitler esteve na Argentina, no Brasil. Falava-se, né? Em julho de 1945, à margem da Conferência de Potsdam, Joseph Stalin anunciou que não sabia onde estava Hitler. O ditador derrotado está na Espanha ou na Argentina. Em nome de Stalin, as autoridades soviéticas levantaram repetidamente dúvidas sobre a teoria do suicídio e do incêndio, que testemunhas da comitiva de Hitler relataram aos investigadores britânicos e americanos, após os aliados ocidentais encomendarem os seus serviços secretos para investigar. Pistola de Hitler. A Polícia Federal Americana, o FBI, também perseguiu inúmeras pistas. Funcionários do chefe do FBI, Edgar Hoover, receberam informações de que o ditador havia escapado em um submarino alemão e vivia em uma fazenda, aonde? Na América do Sul. Tudo isso, como mostram os arquivos, foi acompanhado meticulosamente. Uma versão particularmente absurda da fuga de Hitler persiste até hoje. Um submarino trouxe Hitler para a Antártida, onde os seus ajudantes já tinham explorado um refúgio na terra da Rainha Maud, que foi reivindicada pela Noruega no final da década de 1930. Mas está a dúvida: onde está Hitler? A busca bizarra pelo fim da guerra. Em 1952, o Tribunal Distrital de Berchtesgaden abriu um processo para declarar a morte de Hitler e examinou novamente todos os detalhes. Há muito que o Tribunal de Munique tinha concedido todos os bens do ditador ao Estado bávaro. Mas isso era legalmente complicado, uma vez que ele nunca tinha sido declarado morto. Afinal, tratava-se de propriedades valiosas em Munique e em Obersalzberg. Os direitos do seu livro, Mein Kampf, também foram inicialmente concedidos à Baviera. Além disso, o líder, o Führer, foi lembrado pelos fiéis seguidores em seus testamentos. Embora o Ministério Público de Berlim e de Viena também tenham demonstrado interesse no assunto, o processo permaneceu em Berchtesgaden. A Baviera estava empenhada em garantir a maior parte da herança para ela mesma, com o propósito de determinar a morte de Hitler. O juiz distrital Heinrich Stephanus
ouviu numerosas testemunhas, algumas proeminentes, incluindo os secretários de Hitler e o ex-líder da Juventude do Reich, Arthur Axmann, que teria levado a pistola com a qual Hitler se matou. A caveira do Führer. Os investigadores de Berchtesgaden inicialmente não conseguiram questionar o criado de Hitler, Ling, e seu ajudante Otto Günsche. Eles foram considerados desaparecidos no início dos anos 50. Na verdade, os dois estavam sob custódia soviética desde o fim da guerra. Günsche foi libertado na RDA em 1955 e fugiu imediatamente para a República Federal. Linge só conseguiu retomar a Alemanha junto com os últimos prisioneiros da guerra, os alemães, em 1955, após a visita do chanceler Konrad Adenauer a Moscou e ser questionado sobre as circunstâncias da morte de Hitler. As autoridades soviéticas só admitiram em 1970 que tinham exumado os restos mortais de Adolf Hitler e Eva Braun no jardim da chancelaria do Reich no início de maio de 1945 e os identificaram através de diagramas dentários. Para pôr fim, de uma vez por todas, aos rumores de que o Führer tinha escapado vivo de Berlim em maio de 45, o serviço secreto russo apresentou, em 2000, um fragmento do crânio e um pedaço do maxilar com os restos mortais de Adolf Hitler. Aconteceu o contrário. Em 2009, um cientista norte-americano afirmou que os alegados ossos de Hitler pertenciam a uma mulher. Tá difícil deixar esse cara morrer ou encontrá-lo vivo nesse mundo. Cenas dos próximos capítulos no próximo podcast, sexta-feira, às 20 horas.